Se você tem uma barbearia, está querendo organizar suas contas, saber quanto que você gasta por mês, quanto que você fatura por mês, você encontrou o vídeo certo. Vamos lá? Show, pessoal! Vou começar aqui mostrando a nossa planilha de fluxo de caixa Pro. Como iniciar aqui com os cadastros, onde você faz o cadastro de cliente e de fornecedor. Veja que a cor ela vai muito lembrar cliente, receita, a cor verde, a cor vermelha fornecedor, despesa, tá? Aqui em cliente eu fiz um cadastro de um cliente normal, eu não quero fazer um controle aqui por CPF, por cliente, tá? Aqui em fornecedor eu coloquei aqui que a gente aluga então um espaço para nossa barbearia, então uma mobiliária, né? A manutenção de equipamento, né? E publicação em Instagram, tá? Aqui em cadastro 2 fiz um cadastro aqui de 3 centros de custo, que são as áreas para a gente depois controlar, tá? Esses bancos aqui, essas contas bancárias, forma de pagamento, não vou utilizar, mas a gente tem isso na planilha, tá? Em cadastro 1 a gente tem alguns cadastros para DRE, né? E classificação também do centro de custo. Se a gente precisar, eles estão aqui, ok? Então aqui na entrada você vai fazer o registro aí dos seus lançamentos, das suas entradas, né? E aí eu já deixei preenchido desde o dia 1 de janeiro de 2022. Já deixei alguns lançamentos já pagos, um valor aleatório, tá? Coloquei até dia 24 de agosto de 2023, tá? Tem um período aí um pouco maior que um ano e meio de dados aí, tá? Só a título de exemplo. E aqui é óbvio, você vai lançando diariamente, né? Você pode ir fazendo no final do dia, né? Você fecha seu estabelecimento, lança tudo aqui, você vai ter todo tipo de controle aqui, tá? É o ideal que você faça isso dia a dia, porque a gente tem um fluxo de caixa diário, então é bom você controlar diariamente. Aqui na saída fiz alguns lançamentos, coloquei aqui o aluguel, né? Ou a manutenção, também Instagram. E aí no caso do Instagram da despesa eu vinculei a marketing. E a gente poderia colocar outros tipos de anúncio, rádio, Facebook, TikTok, outros tipos de marketing que você faz, tá? E vincular sempre esse centro de custo. Depois tem como a gente ver as despesas só desse centro de custo, que é bom para a gente fazer uma análise. Bom, feitos os lançamentos, a gente pode navegar aqui no nosso dashboard principal. Você tem o resultado do mês, você tem esse valor aqui. Isso aqui é tudo que entrou menos que saiu, né? Aqui ele compara com o mês anterior, aqui ele compara com o mesmo mês do ano anterior. Mostra aqui o resumo do mês, né? E essa meta que a gente faz a classificação lá no planejamento. Aqui eu coloquei 3.500 para cada mês, então cada coluna aqui é um mês e essa linha aqui é 2023, então você faz o planejamento desde 2020 a 2030, tá? Por que anos anteriores aqui? Para você fazer comparações, né? E conseguir fazer algumas análises aí. Bom, no nosso dashboard principal aqui nesse gráfico você consegue ver então o resultado dos últimos 12 meses, isso de maneira automática. O mês vira, ele já atualiza aqui, tá? Aqui as saídas dos 12 últimos meses e aqui também as entradas, tá? Aqui você vê de forma de tabela, né? Aqui os 12 últimos meses, tudo que entrou, saiu e o saldo do mês, o saldo inicial do mês e também o acumulado. Aqui você vê em forma de tabela que você pode escolher o ano, ele vai mostrar um resumo, né, de todos os lançamentos, né? E nessa última tabela aqui, depois de você ter selecionado aqui o ano, ele vai mostrar tudo que está em aberto, então você consegue ver os meses que tem lançamentos em aberto, né? Isso deixa você mais eficiente, você não precisa ficar verificando os meses aí, procurando se tem lançamento aberto, já vai no mês específico e depois dá uma olhadinha lá nos lançamentos, tá? Aqui no DRE você tem todas as suas despesas classificadas, tá? Como a gente não usou nenhuma classificação lá, ele não está trazendo nada. Vou fazer uma classificação aqui bem rapidamente para a gente ver como é que funciona esse painel. Então aqui eu vou vincular como uma receita de produto, tá? Esse lançamento aqui no dia 1, aqui está em 2022, tá? Então ele está vinculado à receita de produto. O receita de produto, ele está vinculado a uma receita operacional, tá? Receita de produto, receita operacional. Tanto a classificação que a gente usa lá, como depois a classificação no DRE, a gente tem como fazer novas classificações aqui, novos cadastros, tá?
Se eu retornar lá, veja que ele já apareceu o valor lá, tá? Então, como eu vinculei esse lançamento a uma receita de produto, ele já levou para lá, tá? E aí eu posso fazer N classificações aqui, né? Depois eu dou uma olhadinha nos meus vínculos, né? Então, produto e serviço estão vinculados ao operacional e outros tipos aqui à financeira. E depois eu posso adotar novos tipos de receita aqui, né? E fazer novos vínculos que eu posso cadastrar aqui. Se eu cadastrar aqui, ele já vai aparecer aqui para a gente escolher, tá? Então, eu posso fazer esses vínculos, aí veja que ele já começou a preencher aqui. Então, depois você tem esses resultados aqui de entrada, saída, e depois aqui um resultado de margem operacional, margem líquida, tudo pronto aqui para você, tá? Basta escolher o ano também, ele faz análise apenas do ano escolhido, ok? Legal, vamos para contas. Aqui é onde eu fiz aqueles cadastros lá de atendimento, marketing. Vamos ver aqui em marketing 2023. Então, como eu selecionei somente a área marketing, ele vai me mostrar aqui, no caso, as despesas que eu tive em marketing, tá? Eu não vinculei as minhas entradas a nenhum centro de custo, que são as áreas, né? Então, eu só vinculei as saídas, então ele está me mostrando aqui somente saída e por isso ficou tudo em vermelho aqui, porque eu só tive despesa, tá? Lembra que eu mostrei onde a gente poderia assumir lá tipo de conta bancária ou forma de pagamento. Então é só escolher aqui que ele começa a já mostrar os dados todos resumidos aqui nessas tabelas, tá? Aqui no diário, você seleciona aqui o ano, né? E depois o mês, e ele vai mostrar todo o resumo dia a dia do que entrou e o que saiu, isso de lançamentos pagos, e também o que entrou e que saiu, que está em aberto, não saiu ainda, não entrou ainda no caixa, tá? Isso aí está provisionado ou alguma coisa pendente aí, tá? Então você consegue ver isso dia a dia, tá? Do seu fluxo de caixa, que é muito bom para você fazer o acompanhamento de perto ali e ver se tem alguma coisa em aberto ou algo do tipo. Nas entradas eles apenas analisam as receitas, tá? Isso é bom para você comparar, né? Você não comparar só saldo, né? Você compara também só a receita, tá? Isso é bom para você ver, analisar tendências, para ver se está aumentando ou não. Aqui ele te dá uma informação do mês, então nesse mês a gente está com receita de 1.580, comparado com o mês passado a gente está um pouquinho pior e comparado com o mesmo mês do ano passado a gente está um pouquinho pior também. Não tem nada em aberto nesse mês. E aqui ele faz uma comparação do ano atual com o ano anterior, que são essas linhas verdes, né? Essa linha verde com a linha cinza, que é o ano anterior, tá? Aqui um gráfico dos últimos 12 meses, né? E aqui a gente seleciona o cliente, tá? E a gente consegue ver tudo que está de entrada, né? Tudo que teve de entrada e está em aberto. Aqui a gente só seleciona, por exemplo, o ano e faz uma análise de receita. Aqui os dois filtros simultaneamente. A gente escolhe o ano e também escolhe o cliente. Como eu só cadastrei um, só tem um aqui. E a gente consegue ver tudo que está aqui lançado em entrada e também como entrada em aberto. Aqui embaixo um top 5 cliente, né, que a gente consegue ver de todo o período ou somente do ano que eu escolho, né, e também consegue ver tudo que está em aberto desse cliente, que a gente consegue ver aí grandes clientes aí que estão em aberto ainda, tá? Aqui também na saída ele vai te dar um panorama bem parecido, só que com relação somente à despesa, né? Então aqui a gente tem uma informação aqui somente do mês de agosto, um comparativo desse ano com o ano anterior, um gráfico aí das despesas dos últimos 12 meses. Aqui você seleciona, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui manutenção, né? Então a gente vê que de manutenção a gente está gastando nesses últimos 12 meses, esses são esses valores. Tem um valor aqui em aberto que a gente tem que dar uma olhada, tá? Aqui eu consigo ver do ano, né? Selecionar o ano aqui e fazer a análise do que teve de despesa, né? Ou retornar para o ano 2023, tá? E aqui tanto ano como fornecedor. Aqui também é um top 5 de fornecedores. A gente consegue ver de todo o período, né, que realmente está com status pago e aqui com status em aberto, ou a gente seleciona só um ano para fazer uma análise. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver que a gente gastou de Instagram, foi a maior despesa nossa, né? Foi o maior fornecedor que a gente investiu mais dinheiro, né? E que tem valor ainda que está em aberto, tá? Aqui em planejado e realizado, ele faz aquela comparação. Então lembre que a gente colocou 3.500 lá como planejado, né, que a gente queria ter de saldo no final do mês.
E a gente está aqui um pouco abaixo, né? Então a gente pode ver aqui 3.500, a gente está conseguindo aí de saldo, né? Que é a entrada menos saída, a gente está conseguindo aí 1.200, né? 1.200, 900, 2.000, então a gente está um pouquinho abaixo. E a linha tracejada são aqueles lançamentos que estão em aberto, tá? Então se eles tivessem sido pagos, a gente estaria já com uma linha abaixo ainda. Isso aqui provavelmente deve ser despesa, né? Que isso aí, se a gente considerar, ele vai ficar com um resultado ainda menor ainda, tá? Aqui ele consegue fazer o acumulado, então ele pegou aquele 3.500 de todo mês e ele vai somando aqui, né? Pra gente ver o acumulado do caixa durante o ano. E a gente pode ver que a nossa curva, nossa reta aqui cinza, ela tá ficando cada vez mais distante do verde, né? Então a gente precisa tomar alguma ação aqui, tá? E aqui dos anos, né? Ele resume os lançamentos do ano e faz também um planejado. E aí aqui a gente dá para ver que a gente está bem longe da linha cinza, né? Da curva cinza, tá? Aqui a curva verde ficou acima da curva cinza porque a gente não tem planejado para 2022, né? Aí parece que a gente atingiu meta, mas é que a gente não setou nada aqui, né? A gente for ver aqui no planejamento, não tem nada setado aqui, tá? Então perceba que a nossa planilha é bem rápida, ela vai te deixar bastante eficiente na gestão do seu negócio, né? Se você quiser conhecer mais, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ok, pessoal? Obrigado.